bom dia, gente, plena analisada, como que vocês estão? Fiquei 4 dias off, por motivos que não é da sua conta. Mas eu voltei, eu falei que eu ia voltar, né? E afinal, Deus, como é que a mentoria Forjando Rainhas vai mudar a sua perspectiva a respeito de Deus? Ou pode mudar o teu relacionamento ou a tua visão a respeito de Deus? O que Deus tem a ver com essa mentoria? Então vamos lá, certo? Por ser uma mentoria específica para mulheres, Deus é muito mais importante. Ah, mas e os homens? Nós estamos falando com as mulheres, correto? Vocês sabem que as mulheres elas são bem mais espiritualizadas do que os homens. E é muito previsível que seja assim, porque nós somos detentoras da maternidade. E a maternidade faz o quê? Gera, cria, traz um novo ser para a terra. E quem é que gera, que cria, que é criativo? Deus. Inclusive, a energia feminina ela é uma energia de movimento fluido, de energia de criação, de criatividade, de leveza, tá? Se nós fôssemos aí, a galera que é cristã, fazer uma comparação, a mulher, ela teria as mesmas atribuições do Espírito Santo, tá? Então, como é que essa mentoria pode mudar a minha visão a respeito de Deus? Geralmente, quando nós estamos desconectados do divino, desconectados do Criador, desconectados de Deus, nós vamos sempre olhar para o quê? Paternidade. Por quê? Deus, ele é compreendido pela nossa cabecinha, pelos mesmos mecanismos que nós compreendemos paternidade. E o que mais falta hoje em dia na sociedade? Paternidade. E paternidade saudável, porque tem pessoas que teve o pai a vida inteira do lado, mas o pai não tinha relações saudáveis, seja com ela, seja com a família, seja com a mãe, né? Então, às vezes foi um ótimo pai, foi um péssimo marido, ou ele era um bom provedor, mas ele era um péssimo protetor, ele era ausente emocionalmente, era o pai samambaia, tá? E é interessante que as mulheres, elas, por serem mais espiritualizadas, elas buscam mais a Deus. Mas eu atendo muitas mulheres que elas têm uma relação com Deus, mas no meio do processo elas dizem assim, ó, parece que falta alguma coisa. Às vezes parece que falta algo mais para solidificar o que é a minha relação com Deus e a forma como eu acredito nele. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele é pai, mas parece que eu não consigo acessar essa bondade. E entenda uma coisa, uma criança que ela tá nos braços do pai, ela tá protegida e ela tá entregue. Então essas mulheres, elas não conseguem estar entregues. Não só mulher, né? Homem também acontece isso. Mas como nós estamos na preparação para a mentoria Forjando Rainhas no dia 5 de agosto, que é exclusivo para mulheres, então eu vou direcionar muito mais para as mulheres. Então essas mulheres, elas não conseguem ver Deus como pai. Geralmente elas veem o Deus da justiça, elas veem o Deus que dos exércitos, o Deus que luta as suas causas, mas não conseguem ver Deus como pai. Um outro problema que acontece com as relações com Deus é que as pessoas que têm essa deficiência da paternidade, elas enxergam Deus como também um banco. Então, Deus é um ser, né, supremo, que eu peço para que ele abençoe meu dia, eu peço para que ele me dê um carro novo, eu peço para que ele me dê uma casa. Então, eu peço. É uma relação, pobre. Por que é uma relação pobre? Porque é uma relação, o desequilíbrio. Você só pede. E na hora de se relacionar com Deus, você não sabe fazer isso. Só se relaciona com Deus através de perrengue. Então, a pessoa começa a entender que eu só tenho uma relação com Deus se tiver um adversário na jogada. Você está querendo dizer que não existe o diabo, que não existe o inferno, que não existe o mal? Não estou dizendo isso. O mal existe. Mas a pessoa ela só consegue se relacionar com Deus se tiver o mal na equação. E aí o que acontece? É aquela pessoa que ela tá sempre, aquela mulher que ela tá sempre cansada na espiritualidade dela, porque ela tá sempre lutando contra o mal. Aí eu te pergunto, um pai
você no colo do seu pai, você está lutando contra alguma coisa? Não estou dizendo que o mal não vai te atacar, não estou dizendo que o mal não existe, que o mal que não vai ter episódios onde o mal vai estar na equação. Mas a pessoa faz disso uma regra. Então, ela só se sente vista por Deus, merecedora de alguma coisa, se ela estiver lutando. E se ela estiver lutando, adivinha como ela tá? Cansada. Aí eu te pergunto, vale a pena viver uma vida, viver uma espiritualidade onde você está o tempo todo cansado? Eu falo para a maioria aqui de mulheres cristãs. E a própria Bíblia, Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aí a pessoa, se ela não tá passando por um perrengue, logo ela não está agradando a Deus. Ela não tem relacionamento com Deus. Então é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade de contemplação. Ela tem muita dificuldade de desfrute. Ela tem muita dificuldade de parar, de respirar, de se conectar com Deus. Então, é só Deus me defende, Deus me protege, Deus me dá isso, Deus não sei o quê. Mas ela não consegue calar a boca para escutar o que Deus tem para falar. É muito interessante a relação que Salomão tem com Deus. Salomão foi um dos homens mais sábios. Mas o que Salomão tinha de diferente do pai dele, por exemplo? Davi era um homem beligerante. A Bíblia diz que Davi tinha as mãos sujas de sangue. Inclusive, ele não foi autorizado a construir o templo. Por quê? Porque as mãos deles eram sujas de sangue, ou seja, ele era um cara de guerra. Então, Davi travou muitas guerras, matou muita gente. E Salomão? Salomão nasceu no berço de ouro. Salomão, ele já tinha dinheiro, ele já tinha estabilidade, ele já tinha paz. Então, ele tinha tempo de se conectar com Deus. E o se conectar com Deus vai ser no seu quarto de oração? Vai ser no seu devocional? Vai também. Vai ser lendo a Bíblia? Vai. Mas experimenta ir para um parque. Experimenta ir para uma praia. Experimenta ir para qualquer lugar quando você tem essa relação de paternidade com Deus curada. Deus fala com você através da traça, através do beija-flor, através do vento, através da grama, através tudo. Até alguém que te xinga, que te faz mal no meio do mercado, que briga com você na fila. Deus está o tempo todo conectado com você, ensinando algo sobre aquilo que você está passando, mesmo que seja algo aparentemente negativo. Então a tua relação com Deus, ela fica muito mais profunda. E por que fica? Porque eu começo a curar a minha relação de paternidade, em primeiro lugar. Depois, eu curo as minhas dependências emocionais, ou seja, eu não tenho dependência emocional da doença. Eu não tenho dependência emocional do mal. Eu não preciso estar passando por um perrengue para eu me conectar com Deus de verdade. Eu estou o tempo todo. Eu estou conectada com o tempo todo. Várias atendidas, né? Mas teve uma específica que eu já contei a história dela aqui. Ela falou assim, eu sirvo a Deus, eu sei que Deus existe, é uma relação que é inegável, mas eu sinto que falta algo. Eu falo, lógico que falta algo. A sua relação com o teu pai não foi curada. Não, tá tudo certo, tá tudo bom. Já resolvi a questão com meu pai. Até que um dia ela realmente deu de cara com a relação dela com o pai. O pai começou a se fazer presente na vida dela. E ela entendeu um monte de coisa que eu tinha falado pra ela e que ela, até então, pra ela, não, ela tava em negação. Por quê? Porque a paternidade curada cura a tua relação com Deus. A ausência das dependências emocionais, ou pelo menos a consciência das suas dependências emocionais, te ajudam a acessar o milagre. Te ajudam a conectar com Deus. Te ajudam no processo de gratidão. Te ajudam no processo de compreensão da divindade. Eita, consegue compreender? Então, eu deixo agora o convite para você. Você quer melhorar a sua espiritualidade, ou você quer entender? Na mentoria, nós abordaremos, primeiro, toda a questão de dependência emocional, de paternidade, toda essa cura das suas emoções, para que você consiga fluir na espiritualidade, na tua relação com Deus, para que você tenha essa conexão de filho, de filha.
Não uma conexão de servo, não uma conexão de gente distante. Não essa conexão que precisa sempre do mal na equação para eu poder me relacionar com Deus. Porque eu só me relaciono se eu estou passando por algo ruim. Ou se eu estou sob ameaça. O nome disso é dependência emocional. Ah, beleza, quando eu não tenho dependência emocional, não passa pelo mal? Passa. Só que você identifica na hora se aquilo é uma dependência emocional, da onde que veio, quem que causou e qual a solução que você vai buscar. E às vezes a solução não é orar. Às vezes a solução é você mexer com a bunda. Sair com a tua bunda do lugar. Às vezes a solução desse problema não é ler a Bíblia. A solução é você colocar limite nas pessoas. Então você deixa de colocar limite nas pessoas, você deixa de agir, você coloca as coisas nas costas de Deus. Não, Deus vai resolver. Deus é meu refúgio, fortaleza, Deus vai resolver. Deus resolve? Sinceramente, na maior parte do tempo, não. Porque depende da tua ação. E por que você não age? Dependência emocional. Entendeu? Então é um lugar nevrálgico, principalmente para as religiosas, mas no fim do processo é um negócio libertador, porque você se conecta com Deus de uma forma tão profunda, você fala assim, eu perdi tempo na vida. Por que eu tive que passar por tanta desgraça? E geralmente as desgraças, gente, que nós passamos, nós escolhemos. Aí eu te pergunto, se Deus não interferiu em Eva, pegando o fruto, desobedecendo, por que Deus não interferiu? Por quê? Porque Deus falou assim, ó, eu quero que você me ame por tua vontade, por aquilo que eu sou. Eu não quero que você me ame por aquilo que eu posso te dar. Consegue compreender? Assim como, quer ver uma outra questão? Mulheres que foram abusadas, eu escuto isso. Mulheres que foram abusadas sexualmente, elas às vezes indagam, por que Deus não me livrou disso? Aí você vai entender que na história familiar dela, a mãe e o pai estavam tão doentes emocionalmente que a criança abriu a porta para aquele abuso. E foi uma questão de escolha. Violeta, você está falando que uma pessoa escolhe ser abusada? Não, eu estou falando que as relações doentes faz com que a criança abra a porta para essa desgraça. É claro que é muito dolorido ouvir isso, porque parece que nós estamos reculpabilizando a vítima. Reculpabilizando? Não, culpabilizando a vítima. Mas quando você entende essas relações, você fala assim, então tem gente que tá chateado com Deus até hoje. Eu atendi uma menina uma vez que ela cresceu na igreja, veio chateada com Deus porque a mãe dela tinha morrido. Aí quando você vai ver a história da mãe, não tinha outro caminho que a mãe pudesse tomar, além de escolher morrer. Outra coisa que você vai aprender na mentoria. Nós escolhemos tudo. Você escolhe, você é responsável. Assim como lá no Éden, Deus impediu que Eva pegasse o fruto? Não. Mas se Eva tivesse se autorresponsabilizado, se Adão tivesse se autorresponsabilizado, Adão tivesse dito, olha, eu comi mesmo, entendeu? Foi culpa minha, ela trouxe o fruto, eu achei que era legal. Você me desculpa aí, Deus. Será que o nosso destino teria sido o mesmo? Consegue compreender? Então, às vezes, até na nossa relação com Deus, essa questão a autorresponsabilidade falta pra gente, e a gente bota na culpa de quem? Do capeta. E Deus tá olhando e falando assim, larga a mão de ser sem vergonha. Você que escolheu isso. E você nem sabe que você escolheu. Esse é o problema. Por quê? Porque 80% das nossas decisões são feitas pelas nossas emoções. E as nossas emoções estão aqui, ó. E às vezes pelo cérebro límbico. O que é o cérebro límbico? Aquilo que a gente viu, viveu e aprendeu durante os primeiros anos de vida. Ou que já veio no drive. Ou seja, é sistêmico. Já veio pela história da família. Consegue compreender? Então eu espero vocês no treinamento Forjando Rainhas. Mentoria. 1 ano de encontros comigo toda terça-feira às 7 da noite. Nós faremos aulas ao vivo e se tiver vários casos iguais ou algum caso muito cabeludo, a gente vai fazer uma aula extra de análise de caso para vocês aprenderem a ler os problemas, aprender a ler as situações. Para você poder entender aonde que foi o erro, qual que foi a porta que devia ter sido fechada ou aberta.
qual foi o tipo de dependência emocional, qual era o tipo de ganho secundário que aquela pessoa tinha, em várias áreas. Área de relações, área de dinheiro, de sexualidade, de maternidade, casamento, tudo. Nós vamos abordar tudo. É 1 ano. É uma terapia em grupo, tá? O preço é ridículo e o valor é inestimável. No link da bio tá lá, tem uma aula explicativa. Ou então, se você quiser alguma outra explicação, manda pergunta no direct. E logo embaixo tem o link. Dia 5 de agosto começa a mentoria. Eu espero vocês lá. Um beijo e um abraço. Tchau. A live de amanhã vai ser... Qual que é o tema? Vizinhos. Como que essa mentoria vai mudar a tua relação com os seus vizinhos? Beijo, tchau, espero vocês. Seja no direct, seja na mentoria, seja na terapia, por aí. Na rua, na chuva, na fazenda ou na casinha de sapê.